continuação da leitura do livro Uma Noite em Caracas. É o capítulo 2. Quando chegamos ao cemitério, a cova com 2 fossas já estava aberta. Uma para ela, outra para mim. Minha mãe tinha comprado o lote anos antes. Olhando para aquele buraco de argila, eu pensei em uma frase de Juan Gabriel Vázquez, que li em uma das provas que tive que corrigir semanas antes. Pertencemos ao lugar onde estão enterrados nossos mortos. Ao observar o gramado ao redor da sepultura, entendi que meu único morto me atava a uma terra que expulsava os seus, com a mesma força com a qual os devorava. Aquela não era uma nação, era uma trituradora. Os funcionários tiraram a minha mãe do Forte Zefir e a acomodaram em sua sepultura, usando uma roldana com umas correias velhas, cheias de rebites. Ao menos não aconteceria o mesmo que a minha avó Consuelo. Eu era muito pequena, mas ainda me lembro. Foi em Ocumare. Fazia muito calor, um calor mais úmido e salgado do que o desta tarde sem mar. Minha língua estava em carne viva por causa dos cafés aguarapados e me distraía mordiscando as papilas abrasadas por aquela beberagem que minhas tias me obrigavam a tomar entre uma ave-maria e outra. Os coveiros da cidadezinha baixaram o caixão da minha avó Consuelo com 2 cordas de sisal desfiadas, parecidas com estas, mas ainda mais finas. A arca deslizou de modo desigual e o que com a batida se abriu como um pistache. A vovó Dura chocou-se com o vidro, então o cortejo passou do responso ao grito. 2 jovens tentaram endireitá-la, fechar o caixão e seguir adiante, mas tudo se complicou. Minhas tias davam voltas ao redor da cova, levando as mãos à cabeça e recitando toda a cúpula da Igreja Católica: São Pedro, São Paulo, Virgem Santíssima, Virgem Puríssima, Rainha dos Anjos, Rainha das Patriarcas, Rainha das Profetas, Rainha dos Apóstolos, Rainha dos Mártires, Rainha dos Confessores, Rainha das Virgens, rogai por nós. Minha avó, uma mulher sem ternura, em cujos pés de sepultura algum engraçadinho acabou plantando um pé de pimenta, morreu em sua cama, chamando por suas 8 irmãs mortas, 8 mulheres vestidas de preto. Ela as viu ao lado do mosqueteiro, sobre o qual ela se afundava enquanto dava suas últimas ordens. Ao menos foi isso que minha mãe me contou. Mamãe, ao contrário, não dispunha de uma corte de parentes em quem mandar sentada em seu trono, envolta por almofadões e escarradeiras. Tinha só a mim. Um padre capaz de usar o de que corretamente recitou de cor um missal pela alma de Adelaila Falcone. Minha mãe. Os funcionários jogaram pás cheias de argila misturadas com pedras e selaram a cova com uma placa de cimento. Aquele entrepiso que nos separaria até que voltássemos a nos juntar sobre a terra de uma cidade onde até mesmo as flores são roubadas. Eu virei-me, despedi-me do padre e dos funcionários como um aceno. Um deles, um moreno magro com olhos de cobra, sugeriu que eu me apressasse. Até aquele dia da semana já tinham acontecido assaltos à mão armada em 3 enterros, e a senhora não vai querer passar por nenhum susto, disse olhando para minhas pernas. Eu não entendi se aquilo era um conselho ou uma ameaça. Eu fazia menção de subir no Forte Zefir, mas todo o tempo desistia. Eu não podia deixá-la ali, não podia ir embora pensando que em pouco tempo algum ladrão abriria a sepultura da minha mãe para roubar seus óculos ou sapatos ou seus ossos, que estavam em alta naqueles dias em que a bruxaria tinha se tornado a religião nacional. País sem dentes que degola galinhas. Nesse instante, pela primeira vez em meses, eu chorei com o corpo todo, com espasmos de medo e de dor. Chorava por ela, chorava por mim, pela única coisa que tínhamos sido. Por aquele lugar, sem lei, no qual, ao cair da tarde, Adelaida Falcone, minha mãe, continuava à mercê dos vivos. Chorei pensando em seu corpo sepultado sobre uma terra que nunca nos traria paz. Quando me sentei ao lado do motorista, eu não queria morrer, eu já estava morta. O lote ficava muito distante da saída do cemitério, então para voltar para a estrada principal era preciso pegar um atalho que parecia um caminho de cabras, curvas, pedregulhos, trilhas sem poda, aterros sem cancelas. O Forte Zefir descia, agora, pelo mesmo caminho pelo qual antes tínhamos subido. O motorista virava bruscamente o volante a cada curva, apagada, desconectada de mim mesma. Eu não dava importância a mais nada. Que morrêssemos ou não,
Por fim, ele reduziu a marcha e se inclinou sobre o volante sujo e gorduroso. Mas que porra é essa? Disse com a mandíbula desencaixada. O obstáculo se desdobrou diante de nós feito uma avalanche. Uma caravana de motocicletas. Eram 20 ou 30, todas estacionadas no meio da via, interrompendo a passagem em ambos os sentidos. Os condutores vestiam camisas vermelhas que a administração pública tinha distribuído nos primeiros anos de governo. Era o uniforme dos motoqueiros da pátria, uma infantaria com a qual a Revolução varria qualquer protesto contra o comandante-presidente. Assim chamavam o líder dos revolucionários depois da quarta vitória eleitoral. E que com o tempo expandiu seus territórios, competências e objetivos. Qualquer um que caísse em suas mãos se tornava uma vítima. De quê? Isso dependia do dia e da patrulha. Quando acabou o dinheiro para financiar os motoqueiros, o Estado decidiu compensá-los com uma gratificação. Não ganhariam o salário revolucionário completo, mas teriam licença para saquear e arrasar sem controle. Eram intocáveis, ninguém os controlava. Qualquer um com vontade de matar e morrer podia candidatar-se, e embora muitos atuassem em seu nome, sem ter que nem sequer uma conexão com a estrutura original, chegavam a formar pequenas cooperativas com as quais cobravam pedágio em algumas zonas da cidade. Uma milícia, erguendo uma barraca de campanha com 3 cadeiras, e ali passavam um dia, recostados naquelas motos de onde avistavam a presa e sobre as quais montavam para ir à caça com uma pistola apontada. O motorista e eu não nos olhamos. O grupo de motoqueiros ainda não tinha percebido nossa presença. Estavam todos a pé, ao redor de um altar improvisado feito com 2 motos sobre as quais tinham apoiado um caixão fechado. Ali congregados formavam uma roda em torno daquela caixa, golpeando-a com ramos de plantas e dando cusparadas de álcool. Empinavam, bebiam e cuspiam. É um enterro de marginais, disse o motorista. Se a senhora é de rezar, reze, minha filha. E engatou a ré. O tempo que demorou em dar marcha ré foi suficiente para ver o que parecia ser o momento mais animado de um sabá. Uma mulher de cabelos desgrenhados, chinelos, calças curtas e camiseta vermelha tinha posto uma menina sobre o caixão, como se montasse em um cavalo. Devia ser a filha do morto, a julgar pelo gesto orgulhoso com que a mulher levantava sua saia e lhe chicoteava as nádegas, enquanto a pequena dançava ao seu ritmo sob uma música estridente. A cada açoite, a menina de uns 12 anos, se muito, se sacudia com mais força, sempre no compasso da canção que emitiam os alto-falantes dos 3 automóveis e da van estacionados do outro lado da curva. Tumba la casa, mami, pero que tumba la casa, mami, tumba la casa, mami, pero que tumba la casa, mami, repetia aquele regatão que enchia o ambiente de um vapor ainda mais denso. Nunca um ato fúnebre teve um chamado tão ardente. A menina mexia a cintura sem nenhuma expressão no rosto, alheia às zombarias e grosserias, alheia, inclusive aos açoites de sua mãe, que parecia leiloá-la, a mais solvente das feras que rodeavam sua virgem. Cada investida imaginária da mocinha despertava a fome e o pranto de homens e mulheres, que voltavam a cuspir cachaça ao mesmo tempo em que aplaudiam. O Ford Zephyr já ia longe, mas ainda pude ver como uma segunda menina mais encorpada também subia no caixão e se acomodava montada nele, esfregando seu sexo contra a lâmina de latão que ardia abrasada pelo sol e sob a qual alguém, talvez um homem, devia estar repousando, rígido, esperando o apodrecimento. Em meio ao calor e ao vapor daquela cidade separada do mar por uma montanha, cada célula daquele corpo morto começaria a inchar, a carne e os órgãos a fermentar. Gases e ácidos, pústulas e pequenas bolhas estouradas atrairiam as varejeiras e as que nascem nos corpos sem vida e volteiam em torno dele. Olhei para a menina se esfregando em algo morto, quase criando vermes. Oferecer o sexo como último tributo a uma vida arrancada a balas, um convite a se reproduzir, a parir e trazer ao mundo mais e mais de sua estirpe, toneladas de gente cuja vida dura pouco, como a de moscas e de larvas, seres que sobrevivem e se perpetuam alojados na morte de outros. Eu também alimentei essas moscas, pertencemos ao lugar onde estão enterrados nossos mortos, pensei. Por causa da insolação das 3 da tarde sobre o asfalto, tinha de se levantado essa miragem que borra as paisagens em meio ao calor. Aquela concentração de homens e mulheres resplandecia, como uma grelha de Afastamo-nos daquela via e fomos em direção à estrada por um atalho ainda pior.
Eu só pensava no momento em que o sol se esconderia e a luz se esmaeceria no topo da colina, onde eu tinha deixado minha mãe sozinha. Então eu voltei a morrer. Jamais consegui ressuscitar das mortes que se acumularam em minha biografia naquela tarde. Naquele dia, eu me tornei minha única família, a última parte de uma vida que não demorariam a me tirar, a machetadas, a sangue e fogo, como tudo o que acontece nessa cidade. A questão do enterro que acontecia enquanto a nossa personagem principal saía do cemitério, diz aqui que é um curanderismo local, em que se unge o corpo de uma pessoa com ramos de plantas, às vezes medicinais. No caso, como se trata de uma espécie de velório, os personagens se utilizam da prática como rito de passagem. Então eu achei que 3 caixas bastariam para me desfazer dos objetos da minha mãe, mas eu me enganei, precisava de mais. Diante da despensa, inspecionei o que tinha sobrado dos pratos de La Cartuja, um punhado de utensílios de mesa, peças soltas como as 3 comensais poderiam ter tomado sopa, comido a refeição e a sobremesa de casas modestas. Eram louças adornadas com bordas cor vinho e uma figura campestre no centro. Pouca coisa, uma louça honesta e modesta. Nunca soube de onde tinham saído nem como tinha ido parar na nossa casa. Em nossa história, não havia casamentos com lista de presentes, tampouco avós com sotaque de Canárias ou perfil andaluz que servissem nessas travessas as torrijas fritas nos dias de Semana Santa. Nós 2 punhamos nelas nossas verduras sem azeite e o frango triste, dos quais minha mãe arrancava a pele em silêncio. Ao usar aqueles pratos, não homenageávamos ninguém. Não vínhamos de ninguém, nem pertencíamos a nada. Minha mãe me contou, já no final da sua agonia, que aquela louça de 18 peças tinha sido presente da minha avó Consuelo, no dia em que finalmente conseguimos juntar dinheiro para comprar o pequeno apartamento, onde, por muito tempo, vivemos como inquilinas. Era o enxoval do reino que inaugurávamos nós 2 em nossa vida sem jardins. A louça tinha sido deixada para a vovó Consuelo por sua irmã Berta, uma mulher de olhos de Índia e pele negra que se casou com Francisco Rodrigues, nascido em Extremadura, que a pediu em casamento depois de 6 meses de sua chegada à Venezuela. Foi ele quem ergueu a pensão dos Falcón, tijolo por tijolo, sobre a canícula das costas de Aragua. Quando ele morreu, todos na cidadezinha começaram a chamar a tia Berta de viúva do Mucio, aquele apelido pelo qual eram chamados todos os europeus que fizeram a vida no país, nos anos 40. Uma tradução de monsieur francês, digamos. Monsieur. Dos tremendo que disse minha mãe, existia apenas uma fotografia, a do dia do seu casamento com Berta Falcón, que então passou a chamar Berta Rodrigues. Ele, um homem de corpanzil de armário, aparecia vestido com roupa de domingo, ao lado de uma mulata poderosa e encorpada. Me contou mamãe a respeito da foto que eu jamais cheguei a ver. Minha mãe e eu comíamos em pratos de gente morta, quando teria cozinhado tia Berta para servir neles a ração diária da pensão. Cozinharia as refeições do livro das receitas da mulher idosa que se move feito um barco em uma cozinha cheirando a cravo e canela. Dava na mesma. Aqueles pratos exalavam apenas uma verdade. Minha mãe e eu parecíamos unicamente como nós mesmas. Por minhas veias corria um sangue que nunca me ajudaria a fugir. Naquele país, em que todos eram feitos de alguém mais, nós não tínhamos ninguém mais. Aquela terra era nossa única biografia. Antes de envolvê-los em uma folha de jornal, eu olhei para o açucareiro que jamais chegamos a usar e que ficou largado como um objeto inútil. Nunca adoçamos nada do que levávamos à boca. Nossa aparência magricela se parecia à da árvore que vigorava no quintal da terra da pensão dos Falcón e de qual se desprendiam umas frutas escuras e ácidas. Nós as chamávamos de ameixas de ossinhos, por causa das frutas, por causa da pouca carne e da enorme semente. Seu centro as distinguia do resto das frutas. Era uma espécie de seixo, um osso áspero envolvido por uma polpa azeda que dava nome a essas árvores ressecadas e pequenas que uma vez por ano ficavam carregadas do milagre do seu fruto. A ameixa de ossinhos crescia nos solos pobres da costa. As crianças subiam nos galhos daquelas árvores e permaneciam pousadas sobre eles como corvos, enquanto davam conta dos seus frutos.
Gente miúda que sorvia o pouco que a terra lhe dava. Quando nossas viagens a Ocumare coincidiam com a temporada, voltávamos com 2 ou 3 sacolas carregadas dessas ameixas. Eu ficava com a responsabilidade de colher as melhores. Com elas, minhas tias preparavam um doce espesso e deixavam-nas de molho a noite inteira, e então as ferviam em água. O resultado final era um melaço mascavo e escuro, formado a partir do resultado da raladura do torrão e das ameixas depois que tinham sido cozidas em fogo baixo por horas. Nem todas as ameixas serviam para isso. Era preciso escolher as que pareciam a ponto de cair do galho. Se estavam verdes, melhor nem tocar nelas. As que iam ficando vermelhas, tampouco, porque amargavam o caldo. Tinham que ser as maduras, já quase roxas, gordinhas e soltinhas. Colhê-las exigia um procedimento meticuloso, acompanhado de muitas instruções. Aperte assim, olhe bem. Se tiver mole como esta, você põe na sacola. As outras você separa e embrulha em uma folha de jornal, para que amadureçam. Se você não explica direito, Amélia, como quer que ela entenda. Não coma muitas. Cuidado que dão dor de barriga. Leva a sacola para você. Esta não, Amélia. Aquela. Clara e Amélia interrompiam uma outra. Eu assentia e então me deixavam em paz. Perdia-me pelo corredor em direção ao quintal. Subia na árvore e começava a arrancar as ameixas. Algumas cediam com facilidade, outras resistiam até que um puxão as fazia cair todas de uma vez. Quando eu acabava, entregava às minhas tias as mais maduras, feitas para um doce em calda que elas preparavam em grandes panelas coalhadas de fruta e melado. Ainda me lembro de seus perfis recortados pelos vapores. Uma nuvem que para mim era imensa e que cobria o corpo daquelas mulheres morenas e maciças, enquanto vertiam quilos de açúcar na água fervendo e mexiam com força, usando suas colheres de pau. Eu aproveitaria a reprimenda para escapulir com uma única intenção de resgatar a pequena porção de ameixas escondidas no jardim, todas para mim. Elas falavam logo: "Show daqui, pequena! Se cai um panelão desses na sua cabeça?" dizia uma delas. Trepada no galho mais alto da árvore, eu a chupava até a semente. Sorvia e mordiscava até o caroço, no qual sempre estava grudada a carne esverdeada. Comer ameixa de ossinhos era um ato de perseverança. Era preciso descascar a pele dura, rasgar e arrancar com os dentes até raspar o coração rochoso. Uma vez polida, passava a semente de um lado da boca para o outro, que nem bala. E, ainda que minha mãe me ameaçasse, dizendo que eu as engolisse e cresceria dentro de mim um pé de ameixa no estômago, eu me deliciava, dando ao fim a uma escassa polpa. Só quando as sementes estavam completamente secas eu as cuspia, disparando pedrinhas salivadas que caíam a esmo no chão, atingindo apenas os cachorros famintos, que me olhavam como se esperassem que eu compartilhasse com eles o meu lanche. Eu tentava afastá-los, dando golpes no ar, mas eles, com olhos de poodle esqueléticos e sarnentos, ficavam ali parados feitos estátuas, me vendo comer. Aquele pé de ameixa também aparecia nos meus sonhos. Às vezes brotava nos bueiros da cidade, outras da pia do apartamento ou do tanque da pensão dos Falcone. Eu não queria nunca mais despertar daquelas imagens. Embelezadas em relação às origens, as árvores dos meus sonhos se revelavam sempre carregadas de ameixas peroladas, que se transformavam em lagartas e casulos cristalizados, nos quais eu via uma rara e repugnante beleza. Moviam-se imperceptíveis como se os músculos dos cavalos que por vezes passavam pela rodovia, aquelas bestas de patas repuxadas, de tanto transportar a cana-de-açúcar e o cacau que os vendedores descarregavam no mercado de Ocumare. Era assim que tudo se passava naquela cidadezinha, como se o século XIX jamais tivesse terminado e o progresso jamais tivesse chegado. Eu não fosse pela iluminação pública e pelos caminhões de cerveja polar, que iam pela rodovia, ninguém acreditaria que corriam os anos 1980. Para não me esquecer da imagem daquelas árvores inverossímeis que brotavam em sonhos, eu as desenhava em meu bloco caribe de cartolinas brancas. Usava giz de cera. Escolhia os tons de rosa e de violeta que encontrava na minha caixa de 24 lápis. Com um apontador, tirava lascas de resina e me esfregava com as pontas dos dedos do papel. Para dar um efeito nebuloso e resplendor de minhas lagartas, eu podia demorar horas em cada desenho. Fazia-o quase com a mesma entrega
com a que, na vida real, eu mordia e chupava as ameixas de carne ácida e venosa que ainda hoje sopram em minhas lembranças feito uma brisa. As árvores do quintal da pensão dos Falcon era território meu. Sentia-me livre em seus galhos desolados, nos quais eu trepava como um macaco. Esse lado da minha infância, que em nada se parecia à cidade cheia de medo onde eu cresci, e que com o passar dos anos se transformou em uma massa disforme de alambrados e trancas. Eu gostava de Caracas, mas preferia os dias de cana-de-açúcar e pernilongos de Ocumare, aquelas calçadas sujas, sempre cheias de laranjas apodrecidas e água manchada de óleo de motor. Em Ocumare tudo era diferente. O mar redime e corrige, engole corpos e os expulsa. Mescla-se sem distinção, com tudo o que cruza seu caminho. Como aquele rio de Ocumare e de La Costa, que ainda desemboca empurrando sal ao oceano, com o seu passo de água doce. Na beira do mar cresciam as árvores de uva da praia, com aquelas bagas pobres com as quais a minha mãe fabricava falsas coroas de miss do interior. Enquanto eu sonhava em segredo com brincos de lagarta de madrepérola, essa metamorfose, a qual se submetiam as ameixas quando atravessavam a membrana da realidade. La Cartuja de Sevilla é uma tradicional marca de louças, quando no início do capítulo se mencionou a louça deixada pela mãe. Então elas são decoradas com arte de Andalucia, da Espanha. A fábrica foi fundada em 1841 por uma família inglesa. Bem, esse é o final desse capítulo, sigo na próxima leitura.